Lógica do sentido, primeira série de paradoxos, do puro devir. Alice, assim como do outro lado do espelho, tratam de uma categoria de coisas muito especiais, os acontecimentos puros. Quando digo Alice cresce, quero dizer que ela se torna maior do que era. Mas por isso mesmo ela também se torna menor do que é agora. Sem dúvida, não é ao mesmo tempo que ela é maior e menor, mas é ao mesmo tempo que ela se torna um e outro. Ela é maior agora e era menor antes, mas é ao mesmo tempo, no mesmo lance, que nos tornamos maiores do que éramos e que nos fazemos menores do que nos tornamos. Tal é a simultaneidade de um devir cuja propriedade é furtar-se ao presente. Na medida em que se furta ao presente, o devir não suporta a separação nem a distinção do antes e do depois, do passado e do futuro. Pertence à essência do devir avançar, por puxar nos dois sentidos ao mesmo tempo. Alice não cresce sem ficar menor, inversamente. O bom senso é a afirmação de que, em todas as coisas, há um sentido determinável, mas o paradoxo é a afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo. Platão convidava-nos a distinguir duas dimensões. Primeiro, a das coisas limitadas e medidas, das quantidades fixas, quer sejam permanentes ou temporárias, mas supondo sempre freadas, assim como repousos, estabelecimentos de presentes, designações de sujeitos. Tal sujeito tem tal grandeza, tal pequenez em tal momento. Segundo, e ainda, um puro devir sem medida, verdadeiro devir louco que não se detém nunca, nos dois sentidos ao mesmo tempo, sempre furtando-se ao presente, fazendo coincidir o futuro e o passado, o mais e o menos, o demasiado e o insuficiente, na simultaneidade de uma matéria indócil. Mais quente e mais frio vão sempre para a frente e nunca permanecem, enquanto a quantidade definida é ponto de parada e não poderia avançar sem deixar de ser. O mais jovem torna-se mais velho do que o mais velho, e o mais velho mais jovem do que o mais jovem. Mas finalizar este devir é o de que eles não são capazes, pois se o finalizassem não mais viriam a ser, mas seriam. Reconhecemos esta dualidade platônica. Não é, em absoluto, a do inteligível e a do sensível, da ideia e da matéria, das ideias e dos corpos. É uma dualidade mais profunda, mais secreta, oculta nos próprios corpos sensíveis e materiais. Dualidade subterrânea entre o que recebe a ação da ideia e o que se subtrai a esta ação. Não é a distinção do modelo e da cópia, mas a das cópias e dos simulacros. O puro devir, o ilimitado, é a matéria do simulacro, na medida em que se furta a ação da ideia, na medida em que contesta, ao mesmo tempo, tanto o modelo como a cópia. As coisas medidas acham-se sobre as ideias, mas debaixo das próprias coisas não haveria ainda este elemento louco que subsiste, que subvém aquém da ordem imposta pelas ideias e recebida pelas coisas? Ocorre até mesmo a Platão perguntar se este puro devir não estaria numa relação muito particular com a linguagem. Tal nos parece um dos sentidos principais do Cratylon. Não seria talvez esta relação essencial à linguagem, como em um fluxo de palavras, um discurso enlouquecido em que não cessaria de deslizar sobre aquilo a que remete sem jamais se deter? Ou então não haveria duas linguagens e duas espécies de nomes, uns designando as paradas e repousos que recolhem a ação da ideia, e os outros exprimindo os movimentos ou os devires rebeldes? Ou ainda, não seriam duas dimensões distintas interiores à linguagem em geral, uma sempre recoberta pela outra, mas continuando a subvir e a subsistir sobre a outra? O paradoxo deste puro devir, com a sua capacidade de furtar-se ao presente, é a identidade infinita dos dois sentidos ao mesmo tempo, do futuro e do passado, da véspera e do amanhã, do mais e do menos, do demasiado e do insuficiente, do ativo e do passivo, da causa e do efeito.
A linguagem que fixa os limites, por exemplo, o momento que começa o demasiado, mas é ela também que ultrapassa os limites e os restitui à equivalência infinita de um devir ilimitado. Não segure um tição vermelho durante demasiado tempo, ele o queimaria. Não se corte demasiado profundamente, isso faria você sangrar. Daí as inversões que constituem as aventuras de Alice. Inversão do crescer e do diminuir. Em que sentido? Em que sentido? Pergunta Alice. Pressentindo que é sempre nos dois sentidos ao mesmo tempo. De tal forma que desta vez ela permanece igual, graças a um efeito de óptica. Inversão da véspera e do amanhã, o presente sendo sempre esquivado. Geleia na véspera e no dia seguinte, nunca hoje. Inversão do mais e do menos. 5 noites são 5 vezes mais quentes do que uma só, mas deveriam ser também 5 vezes mais frias pela mesma razão. Do ativo e do passivo. Será que os gatos comem os morcegos? É o mesmo que, será que os morcegos comem os gatos? Da causa e do efeito. Ser punido antes de ter cometido a falta, gritar antes de se machucar, servir antes de repartir. Todas estas inversões, tais como aparecem na identidade infinita, têm uma mesma consequência. A contestação da identidade pessoal de Alice. A perda do nome próprio. A perda do nome próprio é a aventura que se repete através de todas as aventuras de Alice. Pois o nome próprio, o singular, é garantido pela permanência de um saber. Este saber é encarnado em nomes gerais que designam paradas e repousos, substantivos e adjetivos, com os quais o próprio conserva uma relação constante. Assim, o eu pessoal tem necessidade de Deus e do mundo em geral. Mas quando os substantivos e adjetivos começam a fundir, quando os nomes de parada e repouso são arrastados pelos verbos de puro devir e deslizam na linguagem dos acontecimentos, toda identidade se perde para o eu, o mundo e Deus. É a provação do saber e da declamação, em que as palavras vêm enviesadas, empurradas de viés pelos verbos, o que destitui Alice de sua identidade. Como se os acontecimentos desfrutassem de uma irrealidade que se comunica ao saber e às pessoas através da linguagem. Pois a incerteza pessoal não é uma dúvida exterior ao que se passa, mas uma estrutura objetiva do próprio acontecimento, na medida em que sempre vai nos dois sentidos ao mesmo tempo e que esquarteja o sujeito segundo esta dupla direção. O paradoxo é, em primeiro lugar, o que destrói o bom senso como sentido único, mas em seguida o que destrói o senso comum como designação de identidades fixas.